Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Vamos acompanhar aqui o que a mídia tá falando do Palmeiras, e o Palmeiras tá fazendo a limpa no elenco, tá vendendo todo mundo. Mais de 1 bilhão em vendas. Quer saber mais? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você. Bora pro vídeo. À frente, e a expectativa é por Abel Ferreira ali na beira do gramado e principalmente pelo retorno de Paulinho. Será agora? Será? Gustavo Gomes é o jogador com mais títulos com a camisa do Palmeiras, 13. Segundo maior artilheiro do atual elenco, com 46 gols, atrás apenas de Flaco Lopes, além de ser o zagueiro que mais vezes colocou a bola na rede em toda a história do Verdão. Atleta que mais finais disputou pelo clube, 16, ao lado de Rafael Veiga. Além de ser o estrangeiro recordista de vitórias com a camisa verde, 238. A lista de recordes do paraguaio realmente é imensa e está sempre sendo atualizada. Domingo passado, ele contabilizou mais um gol, o da vitória sobre o Atlético Paranaense, que manteve o time na liderança do Brasileiro, com 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Flamengo. E brincou. O segredo é que estou jogando no rachão de atacante, que nos últimos anos nós fizemos muito gol de bola parada, acho que no mundo inteiro também a bola parada está sendo muito importante e a gente, a verdade, trabalha muito e obviamente também depende muito dos bateadores também que temos aqui nos companheiros que batem muito bem a bola, o Andreas, o Alain, tem vários jogadores, o Maurício também. Quando chegou ao Palmeiras por empréstimo vindo do Milan, em agosto de 2018, Gomes assinou contrato com duração de menos de um ano. Na época, o técnico da equipe era Luiz Felipe Scolari, que tinha outros 6 zagueiros no elenco, entre eles Edu Dracena. Sí, la verdad que estoy muy contento de llegar a este club tan grande. La verdad que el centro deportivo, la ciudad deportiva está muy bien y eso la verdad que para algún jugador también es muy importante y estoy muy feliz de estar acá. Meses depois desta entrevista, o zagueiro comemorou seu primeiro título pelo Palmeiras, o Brasileiro de 2018, e aos poucos foi se tornando um exemplo. Nosso capitão, nosso referente, ele tem uma quantidade de gols aí muito importante, né? No Palmeiras tem uma história muito grande. Ele faz parte da minha jornada aqui e faz parte da história do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Ele diz uma expressão muito gira que é: encontrou, não é, o espaço, o lugar dele no mundo do desporto aqui no Palmeiras, e é verdade, ele representa melhor do que ninguém aquilo que são os valores do nosso clube. Nesta quinta-feira, Gustavo Gomes vai começar a disputar mais uma competição pelo Palmeiras, a Copa do Brasil, que ele já ganhou no ano de 2020. O adversário da estreia será o Jacuipense, o único time da Série D que está na competição, e que na última fase eliminou o Novo Horizontino, que o Palmeiras enfrentou na decisão do Campeonato Paulista. Isso que o Palmeiras exige, chegar ser campeão em todas as competições, então vai ser um passo mais para chegar ao nosso objetivo. Para o jogo de depois de amanhã no Allianz Parque, Abel deve escalar um time alternativo. Paulinho e Jefté, em fase de transição física, podem aparecer na lista de relacionados. Já Vitor Roque, que entrou no segundo tempo da partida contra o Atlético, depois de 5 jogos ausente, pode ser titular contra a equipe baiana. Ainda não vamos falar em prévia, o jogo acontece na quinta-feira. Pode ser que o Abel dê uma mesclada, oportunize chances para jogadores que não estão atuando com tanta minutagem. Edu, fato é que a gente sabe que é muita diferença entre os dois times e o Palmeiras tem sim uma expectativa na Copa do Brasil também. É um campeonato interessante para o Palmeiras e a gente vê que o Abel Ferreira ali na beira do gramado faz a diferença. Faz muita diferença, Renato. Tanto é que contra o Vasco ele não estava na beira do campo, o Palmeiras acabou perdendo, né? Contra o Corinthians a mesma coisa, acabou empatando. Agora, quando você tem o seu comandante ali na beira do campo, te orientando, te cobrando também, isso faz uma diferença muito grande. E o Palmeiras vai em busca, né, da 5ª taça da Copa do Brasil, porque é um campeonato onde que o Palmeiras gosta de jogar, por mais que o ano passado foi eliminado por seu maior rival,
Mas é um campeonato que o palmeirense gosta. Porque é aquela coisa do mata-mata. Porque geralmente Copa do Brasil disputar quem não jogava Libertadores, né, Edu? Mas então, o Palmeiras tem 4, vai pra quinta agora. Exato, espero porque que disputava muito Copa do Brasil, não podia jogar Libertadores. Sim, a gente tem... Pô, e o Paulinho? Fale-me do Paulinho, fale-me do Paulinho. O Paulinho, a gente tá na expectativa. Olha lá, tava treinando, tá em campo, tá se sentindo muito bem. A gente espera que ele possa estar à disposição do Abel, principalmente pra jogar alguns minutos, porque é aquela coisa, Ronaldo, de você alguns sentir... minutos pelo que ele ganha, velho. O que tem? O Palmeiras tem dinheiro pra pagar ele, não tem problema nenhum. Pode ficar lá quanto tempo quiser. Já tá 9 meses ali trabalhando, treinando para chegar esse momento e tá 100%. Acho que isso é mais importante. Poucas vezes eu vi uma lesão tão emblemática quanto essa. Uma lesão que não termina, que sempre aparece alguma coisa. E eu fiquei com aquela excelente impressão do Mundial, quando ele elimina o Botafogo, não é? É protagonista. Então o Paulinho é um jogador que, quando ele tiver 100% em condições, ele tem tudo para arrebentar no Palmeiras. É diferenciado, é acima da média. Mas a lesão pode acontecer, e agora que não pode acontecer, você esconder. Mas é que é uma lesão convencional. Mas o que mas você esconder da imprensa, o que aconteceu com o rapaz. Olha, ele vai fazer uma cirurgia, ele tá voltando. Esse tá voltando dele. Big Brother? Demorou mais de 6 meses. Demorou mais de 6 meses pra alguém falar alguma coisa. Aí ele volta, faz um jogo aí é eliminado no Mundialzinho, aí volta fez o gol contra o Botafogo, e outra. Não tem que ficar falando o que está acontecendo, não. O tratamento que ele está fazendo, não. O departamento médico tá bem, sabe o que tem que fazer. Fez como o sabe? Gol. Um ano? Nada, como você falou, lesão depende da pessoa. Tem que falar, de repente um trata mais rápido, outro mais demorado, então tem que ter calma. Acho que o departamento do médico do Palmeiras está fazendo o melhor. E outra, ele não está fazendo falta, ele vai ser importante na hora mais decisiva do clube, que é agora na reta final. Fica tranquilo, você já tá com medo? Falando de Copa do Brasil, teremos um confronto de Série A. Não importa de que maneira está jogando, nem o placar. O Palmeiras, versão 2026, deixou claro que está mais competitivo. A Copa do Brasil agora entra no radar da equipe. Só 3 derrotas no ano, 9 jogos de invencibilidade, liderança na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo. Emi Martínez foi titular na vitória sobre o Furacão, substituindo justamente o Marlon Freitas, compondo a dupla de volantes com o Andreas Pereira. Sofrimos com a expulsão, mas eu acho que o time supo resolver. Agora a gente está desfrutando o momento que precisávamos da vitória, dos 3 pontos, então estamos muito felizes por isso. Esse é o Palmeiras, que entra em campo na quinta-feira, já valendo pela 5ª fase da Copa do Brasil contra o Jacuipense, em São Paulo. Nessa segunda-feira, apenas um treino regenerativo para os titulares. Os reservas foram a campo, com destaque para Jefté, lateral esquerdo que está em transição física, não joga desde o começo do mês de abril, participou de parte dessa atividade. Seguindo com os destaques do Palmeiras, que para o jogo de quinta-feira terá o retorno de Marlon Freitas, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, e de Abel Ferreira no banco de reservas. É importante explicar essa situação, porque o português está suspenso, está punido pelo STJD somente no Campeonato Brasileiro. Murilo, que foi expulso contra o Atlético Paranaense, também pode compor a dupla de zaga com Gustavo Gomes no compromisso diante do Jacuipense quinta-feira. A preparação vai ser como fazemos com todos os jogos, de igual maneira, da mesma seriedade que vai ter o jogo, porque isso é o que o Palmeiras exige, chegar a ser campeão em todas as competições. E o Palmeiras tem mais 3 confrontos ainda nesse mês. Quinta contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, domingo diante do Bragantino fora de casa e na quarta-feira seguinte diante do Cerro Porteño no Paraguai pela Copa Libertadores da América. E a boa notícia no Palmeiras é que o Paulinho deve ficar no banco de reservas, e a previsão, segundo o planejamento do Departamento Médico e Físico do Palmeiras, é que ele tenha alguns minutos nessa partida da Copa do Brasil e assim, gradativamente, até o Paulinho ter condições de jogar normalmente e brigar por uma posição no Palmeiras, mas isso só deve acontecer após a parada da Copa do Mundo. Lá no outro poderoso, o Palmeiras, expectativa pela volta do Paulinho. 9 meses fora, será que vai contra a Jacuipense? São 2 sequestros sendo encerrados na mesma semana no Palmeiras, né? O Vitor Roque saiu do sequestro e agora é o Paulinho.
O Paulinho tem a reportagem até do Flávio Latif tem um protocolo definido, né? Ele fez um bom treino ontem, segunda-feira, não sentiu dores. E o Palmeiras está tratando bem do dia a dia, né? Já praticamente um ano fora que o Paulinho completa. Ele jogou no Mundial de Clubes e depois não jogou mais, então quase um ano já. Vai ter que ser o dia a dia, a expectativa é que ele volte a ser relacionado na quinta-feira. Eu não colocaria a mão no fogo de que ele realmente vai, eu acho que ele vai ser testado até lá. Hoje o Palmeiras treina mais uma vez. Se tiver, obviamente, vai ser no banco e aí para jogar ali 10, 15 minutos, que é o que ele tem conseguido fazer sem sentir dores no treino do Palmeiras. A grande questão é que ele teve que operar 2 vezes na mesma área. O Palmeiras alega que é uma lesão diferente muito rara na literatura esportiva, fratura de estresse, que teve que operar 2 vezes no mesmo lugar. O fato é que, pelo menos por enquanto, notícia de ontem é que ele treinou e não sentiu dor. E o Palmeiras tem adotado esse protocolo, dia a dia e comemoração por dia que ele não sente dor. Vamos ver como vai ser esse resto de semana. O fato é que se ele voltar, se ele conseguir ir jogando pouco a pouco, é um interessantíssimo reforço para o Palmeiras, que nesses dias sem Vitor Roque teve ali o Flaco Lopes compensando em algumas vezes, o Arias compensando em outras, mas ter o Paulinho como opção reforça bem o banco de reservas, o elenco do Palmeiras. Muito bem, outras informações do Palmeiras, 2 crias da base podem ser vendidas por mais uma bala. Estamos falando do Pacheco, né? É isso? Tem vários, tem o Heitor... Não, tem os nomes aqui, desculpa. Heitor e Eduardo Conceição. Exatamente, o Eduardo Conceição tem interesse do Manchester United, que poderia pagar até 40 milhões de euros. E o Heitor, de 18 anos, que o Grupo City apresentou oferta em torno de 20 milhões de euros. E aí vocês vão querer me convencer que, não, é só acertar a casa que daqui a pouco tá todo mundo aí disputando. Esquece, meus amigos. Palmeiras e Flamengo. Fala. Não, é que são só para diferenciar as situações dos dois, né? O Heitor, ele já tem 18 anos, já poderia ser vendido amanhã, esperando a janela abrir, claro. Então ele não precisaria esperar. O Eduardo Conceição, ele tem 16 anos, estava no Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira agora. É um garoto que começou muito bem na Copinha com o Palmeiras. Ele tem 16 anos, mas já joga com os moleques de 20. O que normalmente é um bom sinal para atleta nessa faixa de idade. Já o Heitor é um dos destaques do Brasileirão Sub-20, que aliás é no UOL, que você acompanha o Brasileirão Sub-20, e ele teve essa proposta. No último jogo ele teve um hat-trick e uma assistência. Um moleque que ainda não é muito visado pela comissão técnica principal, mas já tem essa proposta do Grupo City, obviamente pensando no Girona, não pensando diretamente no Manchester City. Tirone, com 20 milhões na mesa, eu já teria vendido correndo. Muito bem, ficamos por aqui, ó. O Manchester United é o mais novo interessado na contratação de Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade que pertence ao Palmeiras. Já havia contado para vocês que Barcelona e Manchester City demonstraram interesse. Isso sem falar no Newcastle, que chegou a oferecer 20 milhões de euros, proposta recusada. Hoje, o Palmeiras só aceita se sentar para conversar pelo Eduardo, com ofertas a partir de 40 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. De acordo com publicações dessa segunda-feira, o Manchester United topa bancar entre valores fixos e bônus 40 milhões de euros, que equivalem hoje a 235 milhões de reais. Ainda restariam 10 milhões de euros para chegar na pedida oficial do Palmeiras. E o Verdão tem tempo para negociá-lo. Os clubes é que demonstram pressa para fechar, porque entendem que assim que o Eduardo ganhar alguns minutos no time principal, vai se valorizar ainda mais. Jogador, repito, só 16 anos de idade, que foi o camisa 10 da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. O Brasil acabou na 3ª colocação, perdeu na semifinal para a Colômbia e venceu o Equador na disputa pelo 3º lugar. O Dudu, ou Eduardo, como queiram, na disputa do Sul-Americano fez 4 jogos com 2 gols e 2 assistências. Parece ser questão de tempo para que esse negócio saia. Mas o que é certeza é que trata-se de mais uma grande venda. E a boa notícia para o torcedor alviverde é que o Palmeiras tem 80% dos direitos econômicos do jogador e ele só pode ser negociado. Só pode deixar o Palmeiras a partir do momento em que completa 18 anos. Ele pode até ser vendido agora, mas fica no Verdão até alcançar a maioridade. A saideira, a última do Palmeiras, Paulinho deve estrear
na atual temporada, na próxima quinta-feira, jogo contra a Jacuipense, dentro de casa pela Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Atlético por 1-0 neste domingo no Allianz Parque pela 12ª do Brasileiro. A partida foi marcada pelo retorno de Emiliano Martínez, que assumiu a vaga de Marlon Freitas, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. O jogador celebrou a sua volta ao time titular depois de um longo período longe dos gramados, para tratar de uma lesão, mas também revelou um sonho que nutre por este ano, o de disputar a Copa do Mundo da FIFA. Abre aspas, me senti muito bem, tenho que agradecer aos profissionais do Palmeiras, porque é verdade que não vinha tendo muitos minutos. Mas isso não podia ser desculpa para não estar bem fisicamente. Tenho um sonho de ir para o Mundial neste ano e recebendo minutos em jogos desse nível do Brasil, acredito que posso sonhar com isso, disse o atleta. O Palmeiras volta a campo contra o Jacuipense na quinta-feira às 7h30 no Allianz Parque pela quinta fase da Copa do Brasil. Essas foram as notícias do Palmeiras, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.